Alright, guys, now let's see the object pronouns. Então, agora nós vamos ver os pronomes objetos. Eu sei que é meio estranho a gente falando assim, mas então eles vão ser usados como objetos na frase e não como sujeito. Vocês já vão entender. Então, nós tínhamos visto, ou caso você não tenha visto, ou até reveja, a aula de pronomes pessoais, que é basicamente eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles ou elas ou eles, né? Então, esses são os pronomes principais, os pronomes de sujeito. Ou seja, a pessoa que exerce ação na frase, né? Então, eu faço isso, ele faz aquilo, nós fazemos, etc. Então, se precisar, se vocês tiverem dúvida, revejam essa aula. Vejam ou revejam. Agora, então, os pronomes objetos, eles vão se referir quando são o objeto na frase, não o sujeito. Então, por exemplo, ele me ligou. Então, ele vai ser o sujeito, né? O pronome pessoal, o pronome de sujeito. E me ligou, então ele tá se, ou seja, ele ligou para mim, eu posso falar ele me ligou, ou ele ligou para mim, ou seja, o me ou mim vai ser então um objeto na frase, ok? Então vai ser um pronome objeto. Então é basicamente isso. E no inglês, geralmente, eles vão após o verbo principal. Mas, é claro, não precisa ficar presos nessa regra, tá? Vocês, com o tempo, até com a prática, vocês vão meio que acostumando como soa. Mas vamos lá. Então, os pronomes pessoais, né, de sujeito. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. E então, correspondente os pronomes objetos desses pronomes, então vai ser me, que pode ser o me ou mim, né? You vai se manter igual, então, você ligou, ou então I called you, eu liguei para você. Então, you se mantém igual, tá? Ou até eu te liguei, mas em inglês vai ser I called you, right? Aí, quando estou me referindo a ele, vai ficar him. Então, vão repetindo comigo. Me, you, him. Percebe que faz esse M, né? Him. Quando eu estou me referindo a ela como um objeto, her. Então, por exemplo, eu liguei para ela, não vou falar I called she, ou eu liguei para ele, I called he. Eu vou falar I called him, I called she. Sorry, I called her, alright? I called him, I called her. Então, eu liguei para ela, eu liguei para ele. Então, eu sou o sujeito da frase e eles são os objetos, né? O it também se mantém igual, ou seja, quando estou me referindo a alguma coisa, algum objeto, algum animal, alguma coisa. Também, caso vocês não tenham visto ou precisem rever a aula do it, também me chamem. O nós, ou seja, quando eu estou me referindo a nós, né? Ou, por exemplo, ele nos ligou, ele nos convidou, algo assim, eu vou usar o us, alright? Que seria o nos, sem o acento, né? Ou conosco, por exemplo, né? Então, he is with us. Eu vou falar assim. O you de vocês também se mantém igual. E quando estou me referindo a eles ou elas, them. Então, eu liguei para eles, I called them. Alright? Então, perceba que você faz esse TH também, né? Them. Coloca a língua entre os dentes. Alright. Então, aqui alguns exemplos. Então, ó, ela me deu as chaves. Então, she gave me the keys. Novamente, então, she, o pronome de sujeito, né? O pronome principal de pessoal, de sujeito. She gave me the keys. Então, ela entregou a mim as chaves. Então, me é objeto o pronome objeto. Perceba que em inglês, então, o me vai, então, no final dos verbos. No português, a gente até pode falar assim, né? Ela deu as chaves para mim, ou ela me deu as chaves. Já no inglês, vai ficar depois do verbo, tá? She gave me the keys. Ou então, Peter contou para nós, contou-nos seus segredos. Então, Peter told us his secrets, tá? Ou seja, o Peter é o sujeito da frase, told us, então, contou para nós seus segredos. Então, nós ou nós somos, então, um objeto da frase. The shelves are full of books. I'm going to read them. Então, as prateleiras estão cheias de livros. Eu vou lê-los. Ou seja, então eu também posso usar aqui para substituir algo que já foi falado. Né? Até em português eu não vou falar assim, as prateleiras estão cheias de livros, eu vou ler os livros. Eu vou lê-los, né? Então, eu também estou usando aí como objeto que eu que vou ler,
né? Então, eu sou o sujeito. I'm going to read them. Então, quando é coisas no plural, lembrando que a gente vai usar they, ou nesse caso, them, né? Porque são livros no plural. Se fosse um livro só no singular, então eu usaria it, né? Então, por exemplo, I bought a new book, eu comprei um livro novo, I'm going to read it, I'm going to read it. Fica assim, né? Eles vão falar assim, I'm going to read it, ou seja, eu vou lê-lo, né? Então, eu sou o sujeito, o livro, o objeto. Agora aqui alguns exemplos, então, de frases para vocês verem melhor. Então, aqui, lógico, as frases, perceba que os pronomes destacados, então, são os pronomes pessoais, os pronomes em que são realmente o sujeito, né? Então, I work in an office, eu trabalho em escritório, então eu sou o sujeito. Agora, como objeto, então, referente a me, né, ao mim, he called me, então, ele me ligou, ele ligou para mim, então, ele é o sujeito, me, o objeto. You are funny, você é engraçado, então, você como sujeito. I like you a lot. Então, eu gosto muito de você, né? Então, eu sou o sujeito e o objeto, mas o you se mantém igual, né? Então, I like you a lot. Eu gosto muito de você. He lives in a house. Ele mora em uma casa, então ele como sujeito. I gave him a gift. Então, eu entreguei, eu dei a ele um presente. Então, ó, percebam que no português a gente pode falar assim. Eu também poderia falar, né? Eu lhe dei, eu lhe entreguei um presente, mas na realidade, a gente não fala, não usa muito, né? No coloquial, no informal, a gente falaria, eu dei um presente para ele, ou eu dei a ele um presente. O mais comum seria eu dar um presente para ele, né? Só que percebam que eu sou um sujeito, sou eu que estou dando presente. Ele está recebendo, ele é um objeto na frase. Então, em inglês, por mais que em português a gente fala ele, né? Eu entreguei um presente para ele, então no português está sendo usado como objeto, mas o pronome é ele. Agora, em inglês, quando eu estou usando, perceba então que por isso tem a tradução, a gente tem que tomar cuidado, por isso que vocês estão aprendendo aqui. Porque, por exemplo, você pode pensar, né? I gave a gift. Eu dei um presente para ele, então você pode pensar em colocar, né? I gave a gift to he, né? Porque você vai traduzir como ele. Mas em inglês, como ele é um objeto, eu vou usar him. Com o tempo, com a prática, vocês meio que se acostumam como soa, tá? Vocês estão aprendendo a regra, mas novamente, é uma questão de prática e você vai se acostumar. Se você vai falar I gave a gift to he, vai ficar estranho. Ou I gave he a gift, fica esquisito, sou estranho, então se acostuma. Então, I gave him a gift. She's a mother, ela é uma mãe, então ela é o sujeito. I see her every day. Então, vejo ela todos os dias. O mesmo exemplo que eu dei. Em português, a gente traduziria como ela, mas eu não vou falar I see she. Fica esquisito em inglês, né? Então, I see her every day. Então, eu vejo ela todo dia. It's a nice car, é um belo carro. O it também se mantém igual, né? Do you like it or not? Então, você gosta dele, do carro, no caso, né? Ou algum outro objeto, alguma outra coisa. Do you like it or not? Então, o it referindo a alguma coisa, né? We speak English, nós falamos inglês. Aí, tell us about the trip. Então, conte-nos ou conte para nós sobre a viagem, né? Então, aqui, assim, perceba que eu tô falando, né? Conte para nós, mas perceba que nós, nesse caso, é um objeto na frase, né? Conte-nos sobre a viagem, é você que vai contar sobre a viagem. Na verdade, isso aqui é um imperativo. Caso vocês não tenham visto a aula até de imperativo, de infinitivo dos verbos, para vocês entenderem melhor. Mas aqui, assim, é como se fosse fale-nos sobre a viagem. Então, não tem exatamente assim um pronome, né? Percebam que não tem o sujeito na frase. Mas o us é como um objeto, né? Conte-nos sobre a viagem. You are late, você está atrasado. Can I visit you later? Aliás, sorry, vocês estão atrasados. Aqui é um exemplo de you no plural, né? Em inglês, nem sempre aqui poderia ser você, você está ou vocês estão. Nem dá para saber, né? Mas aqui é um exemplo de plural. Can I visit you later? Eu posso visitar vocês mais tarde. As o you também se mantém igual. They have dinner. Então, eles jantam. Então, eles, como sujeito. Aí, I have dinner with them. Então, eu janto com eles. Ou seja, eu sou o sujeito
e eles, né? Nesse caso também, ó, percebam que em português a gente traduziria como eles, mas eu também não vou falar I have dinner with they, fica estranho. Então, I have dinner with them, alright? Com eles, né? Então, basicamente é isso, guys. Espero que qualquer dúvida me chamem, mas continuem praticando que vocês vão se acostumando. É só para vocês entenderem como funciona essa estrutura. Alright? Thank you and see you next class.